Olá, sejam bem-vindos ao canal Fatos do Globo. Hoje iremos discutir um assunto de grande importância nos dias atuais que envolve a população brasileira. Por que será que tantas pessoas, nos dias atuais, querem a volta da monarquia brasileira? Antes de iniciar o vídeo, eu peço que você deixe seu like, deixe seus comentários e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos que vão sair, porque eu farei uma série de vídeos sobre a monarquia brasileira e sobre outras monarquias do mundo. E sim, o nosso Brasil já foi uma monarquia. Os nossos primeiros reis foram Dom Pedro I e Dom Pedro II. E ao contrário do que muitas pessoas falam por aí, o Brasil da época do Império era um país excelente para se viver e admirados por muitos países, até mesmo os países da Europa. E para você ter uma ideia, o Brasil era o 9º maior império do mundo e a 4ª economia mundial. Com isso, o povo vivia melhor e a população era mais próspera, pois pagavam apenas 14 impostos. Ao contrário da República Brasileira, que hoje pagamos 92 impostos e mesmo assim ainda não temos qualidade de vida. Sem falar que esses impostos apenas aumentam e a população brasileira é obrigada a viver com um salário mínimo de R$ 954. Salário esse que, após pagarmos os nossos impostos e irmos aos supermercados, deixamos de comprar aquilo que nós mais queremos, pois os preços altos consomem todo o nosso dinheiro. A educação pública no Brasil na época do Império era uma das melhores do mundo, pois o rei Dom Pedro II investia fortemente na educação pública para a população brasileira. E um fato importante é que, em 1860, Dom Pedro II iniciou um investimento na educação pública para pessoas com necessidades especiais, ou seja, com deficiência visual e auditiva, tornando o Brasil com mais oportunidades, tornando o Brasil o primeiro país da América Latina e o segundo país do mundo a ter ensino especial para deficientes. Hoje em dia, a taxa de analfabetos no Brasil é grande, para um país rico como o nosso. E a qualidade de muitas escolas públicas no Brasil é precária. O Brasil, na época do Império, foi o maior construtor de ferrovias do planeta, facilitando assim a vida dos comerciantes e dos passageiros. Dom Pedro II tinha um projeto de uma linha ferroviária ligando a cidade do Rio de Janeiro à cidade de Niterói. Projeto esse que ele não pôde botar em prática por causa do golpe militar que teve em 1889. Esse projeto, por sua vez, ficou nas mãos da República, porém até hoje não saiu do papel. Outro grande investimento que Dom Pedro II fazia era investir na Marinha do Brasil, pois as invasões nos países naquela época eram feitas pelo mar. E com esse investimento, Dom Pedro fez com que a Marinha do Brasil se tornasse a segunda mais poderosa do planeta. Hoje em dia, com a República, é a 14ª do mundo. Dom Pedro II falava 23 idiomas, sendo que em 17 eram fluentes. Ao contrário de muitas pessoas que se elegem para governar o país nos dias de hoje. Outro fato importante que não se deve ser esquecido é que Dom Pedro II, por ser o homem mais poderoso da época, ele poderia ter quantos escravos ele quisesse. Porém, todas as pessoas que trabalhavam para ele na época recebiam a sua carta de alforria e eram todos assalariados. E após a Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel, todas as pessoas que foram libertas recebiam ajudas do Império para poderem dar um novo rumo às suas vidas. Porém, após o golpe da República, os republicanos continuaram a ajudar os ex-escravos por apenas 4 anos e meio. E quando a ajuda aos ex-escravos acabou, eles não tinham para onde ir. E com isso, em 1893, surgiu a primeira favela na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, nos dias atuais, é comum a gente ligar a TV e ver um noticiário sobre corrupção no Brasil. Infelizmente, são bilhões e bilhões desviados todos os anos dos cofres públicos.
E essa atitude desonesta desses políticos atinge mais a população carente do Brasil. E eu me pergunto, até quando Japonês da pátria, filhos, permanente é mais gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou